Expressões idiomáticas. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. Expressões idiomáticas ou idiomatismo são frases que assumem significados diferentes daquele que as palavras teriam isoladamente. Assim, a interpretação é captada globalmente, sem necessidade da compreensão de cada uma das partes. Vamos ver um exemplo de expressão idiomática. Por exemplo, veja a frase: como aqui faz muito frio, ele sempre toma um banho de gato. Essa expressão banho de gato é uma expressão idiomática, porque você não faz a tradução dessa expressão literalmente. Essa pessoa não tomou literalmente um banho de gato. O que significa isso? Ela se lavou superficialmente, ela lavou superficialmente as partes do corpo. Então, essa é uma expressão considerada idiomática. A tradução dela não é feita literalmente. Você não pega essa palavra banho e gato, traduz literalmente e cria o significado. Não, é um significado à parte, é um significado mais expressivo, é um significado conotativo. As expressões idiomáticas são uma parte importante da comunicação informal, tanto escrita como falada. O motivo que leva um falante ou um escritor a usá-las é o desejo de acrescentar à mensagem algo que a linguagem convencional não poderia suprir. Mas afinal, por que usamos expressões idiomáticas? Nós usamos essas expressões para acrescentar sutileza a uma sentença, para enfatizar a intensidade dos nossos sentimentos, ou para adicionar humor ou ironia ao que escrevemos ou dizemos, para reforçar um bom domínio do idioma e também para criar uma aproximação com o leitor. Cuidado com uma coisa muito importante. Apesar de as expressões idiomáticas serem um recurso linguístico avançado, elas podem ser desastrosas em algumas situações. Por isso, use-as com moderação. Muitas expressões idiomáticas no mesmo texto podem embaralhar a mente do leitor. Por isso que você precisa usar essas expressões com sabedoria, com moderação. Outro fator muito importante, você precisa se adequar ao seu público. Por exemplo, se sua audiência for de pessoas jovens, não seria muito produtivo você usar expressões idiomáticas mais arcaicas, mais antigas, pois eles não vão entender e seu objetivo não vai ser atingido. Então, você precisa se adequar ao seu público. E por fim, escolha bem os canais de comunicação para utilizar essas expressões idiomáticas. Nós sabemos que a internet é um ambiente vasto e sabemos que existem redes sociais que têm um caráter mais informal. Nesses casos, essas expressões idiomáticas elas são bem-vindas, como por exemplo no Facebook, no Instagram, no YouTube. Mas, se por acaso você for usar alguma rede social com um caráter mais profissional ou grupos de trabalho, grupos profissionais, evite usar essas expressões idiomáticas, pois nesses ambientes, nesses canais, elas já não são muito bem-vindas. Agora que você já sabe o que são expressões idiomáticas, quando usá-las e quando evitá-las, vamos conhecer algumas delas? Selecionei 50 expressões idiomáticas para que você tenha um material a mais para apresentar aos seus alunos ou simplesmente para que você aprimore o seu conhecimento a respeito do assunto. Vamos começar. Primeira expressão idiomática. Naquela repartição, tudo acaba em pizza. Acaba em pizza. Acredito que a maioria das pessoas conheça essa expressão, pois é uma expressão muito usada para expressar a impunidade dos crimes políticos no Brasil. Costumamos dizer que, no ambiente político, tudo acaba em pizza. Por quê? Porque são situações que envolvem falcatruas e sempre terminam sem qualquer punição. Ninguém é punido por nada. Tudo acaba em pizza.
Aquele rapaz sempre foi amigo da onça. O que significa isso? Aquele rapaz sempre foi um falso amigo, ele sempre foi um traidor. Meu avô abotoou o paletó ano passado. O que significa isso? Meu avô morreu. Ele abotoou o paletó, meu avô morreu. A diretora sempre bate na mesma tecla. O que significa? A diretora sempre insiste no mesmo assunto, ela é repetitiva, ela sempre fala sobre o mesmo assunto. O Zé perdeu a vaga porque ele dormiu no ponto. Coitado do Zé. O que aconteceu com ele? Ele dormiu no ponto, ele perdeu uma oportunidade muito importante. Por quê? Porque ele dormiu no ponto e não tomou nenhuma decisão. As palavras dele só serviram para encher linguiça. Essa é uma expressão também muito conhecida, muito famosa. O que significa? As palavras dele só serviram para enrolar, para preencher um espaço vazio ali com coisas sem importância. Ele enrolou, ele embromou, ele falou e não disse nada. Não posso pisar na bola com minha mãe. O que significa isso? Eu não posso decepcionar a minha mãe, eu não posso não fazer o que eu combinei com ela, eu não posso vacilar, eu não posso dar mole com a minha mãe. Lá vai ele de novo procurar pelo em ovo. O que significa essa expressão? Procurar pelo em ovo. Criar problemas imaginários, criar problemas onde não existem. Lá vai ele de novo procurar pelo em ovo. Ele vai criar problemas, ele vai criar situações difíceis e essas situações não existem. Ele bebeu tanto que ficou na mão do palhaço. Eu confesso que eu não conhecia essa expressão, tá? Ficar na mão do palhaço. O que significa? É estar sem controle da situação e agir de forma ridícula. Meu pai está perdido, feito cego em tiroteio. O que significa isso? Meu pai está perdido, está desorientado, ele não sabe o que fazer. Ele está perdido, feito cego em tiroteio. Nunca a expressão uma mão lava a outra fez tanto sentido. O que significa essa expressão, uma mão lava a outra? Significa uma ajuda mútua. Você ajuda alguém e esse alguém ajuda você. Aquela mulher só sabe xnovear os vizinhos. O que significa isso? Xnovear significa delatar, denunciar, alcaguetar, ou seja, expor alguém como responsável por algo condenável. É só lembrar da expressão quando nós falamos ele é um X9. O que significa ele é um X9? Ele é aquele que entrega seus parceiros. Meu amigo quebrou um galho me emprestando R$1.000. Quebrar um galho. Dar uma solução precária. Improvisar. É uma expressão também muito conhecida, quebrar um galho. Depois do que aconteceu, risquei do mapa alguns amigos. O que significa riscar do mapa? Significa eliminar, fazer desaparecer. Essa pessoa não quer mais falar com esses amigos. Ele molhou a mão do guarda para não ser multado. O que significa molhar a mão? Dar dinheiro em forma de gorjeta, gratificação ou até mesmo dar propina para subornar alguém. Ela deu com a língua nos dentes sobre o noivado. O que ela fez? Ela revelou um segredo. Ela revelou uma informação muito importante sobre aquele noivado. Ela deu com a língua nos dentes. Eles sabiam a verdade, mas estavam de mãos atadas. O que significa estar de mãos atadas? É estar impossibilitado de agir, não poder fazer nada. Ele come sem parar. Parece ter estômago de avestruz. O que significa isso? Ter estômago de avestruz. É poder comer de tudo ou em muita quantidade e não passar mal. A pessoa come, não passa mal, fica ali indiferente àquela comilança. Essa pessoa tem um estômago de avestruz. Aquele síndico está quase pendurando as chuteiras. O que significa? Aquele síndico está quase desistindo de tudo, ou então aquele síndico está quase se aposentando.
Ele sempre canta de galo nas reuniões familiares. O que significa cantar de galo? Ele sempre quer impor a própria vontade, mostrar-se superior e demonstrar valentia. O goleiro dormiu de touca e a bola entrou. O que significa? O goleiro bobeou em uma situação. Ele dormiu de touca, ele bobeou em uma situação e a bola acabou entrando. Ela nasceu de bunda para a lua, ganha todas as partidas. O que aconteceu com ela? O que significa nascer de bunda para a lua? Ela tem muita sorte em tudo. Tudo dá certo para ela. Ela ganha todas as partidas. Ela nasceu de bunda para a lua. Meu chefe está parecendo um barril de pólvora. O que significa isso? O meu chefe está muito tenso. Ele está prestes a explodir com consequências imprevisíveis. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse chefe depois que ele explodir. Ele está parecendo um barril de pólvora. Depois do temporal, nossa rua ficou como queijo suíço. O que aconteceu com essa rua? Essa rua ela ficou cheia de buracos. Caiu um temporal e essa rua ficou parecendo um queijo suíço. Ela ficou cheia de buracos. Esse trabalho parece que foi feito nas coxas. O que significa essa expressão feito nas coxas? Parece que esse trabalho foi feito de qualquer modo, sem cuidado. Foi feito nas coxas. O novo jardineiro é um profissional de tirar o chapéu. O que significa isso? Esse novo jardineiro, ele é digno de admiração, merecedor de homenagens e respeito. O trabalho que esse jardineiro faz é impecável. Ele é um profissional de tirar o chapéu. Deixe-me em paz e vai pentear macacos. O que significa pentear macacos? Deixe-me em paz e vai chatear outra pessoa. Não me incomode mais, não quero mais saber. Sai de perto de mim. Vai pentear macacos. Pensou que fosse uma joia, mas comprou gato por lebre. O que significa isso? Essa pessoa ela comprou uma joia, mas ela foi enganada. Ela foi ludibriada. Ela pensou que estivesse comprando uma joia, mas aquilo não era uma joia. Ela comprou gato por lebre. Ela foi enganada. Saiu da prisão doido para afogar o ganso. O que significa afogar o ganso? É fazer sexo. No caso do homem, é fazer sexo. Ele saiu da prisão doido para fazer sexo com alguém. Minha filha sempre mete os pés pelas mãos. O que significa? Minha filha sempre age com pressa. Ela faz alguma coisa de forma errada. Ela sempre está agindo no impulso, não pensa nas consequências. Ela sempre mete os pés pelas mãos. Perco tempo falando com você. É como clamar no deserto. O que significa clamar no deserto? É falar inutilmente, não ser ouvido pelas pessoas a quem se dirige. Você está conversando com uma pessoa, mas essa pessoa não está nem aí para o que você está falando. Você está simplesmente clamando no deserto. Depois da briga, só restou juntar os cacos. O que significa juntar os cacos? Reerguer-se após ter passado por problemas ou situações difíceis. A esposa foi embora e ele ficou a ver navios. O que aconteceu com ele? Ele ficou a ver navios. Ele perdeu tudo, ele ficou sem nada. Ele ficou a ver navios. Aquele rapaz tem fama de dar nó em pingo d'água. O que significa essa expressão? Dar nó em pingo d'água. Aquele rapaz, ele tem fama de ser trapaceiro, trambiqueiro, vigarista. Todos os dias ele bebe água que passarinho não bebe. Essa expressão é bem diferente, né? Água que passarinho não bebe. O que significa isso? Todos os dias ele bebe alguma bebida alcoólica, geralmente cachaça. Mas todo dia ele bebe água que passarinho não bebe. Ele bebe cachaça. Hoje foi dia de descascar o abacaxi na empresa. Hoje foi dia de resolver um problema, uma situação complicada. Dia de descascar o abacaxi.
Ganhar daquele time foi mamão com açúcar. O que significa? Ganhar daquele time foi algo muito fácil, muito simples, foi moleza, foi mamão com açúcar. Ele levou na flauta aquele problema com o filho. O que significa levar na flauta? Ele enfrentou uma situação de forma leve, ele foi compreensivo. Aquele casal é feito cão e gato. Aquele casal vive brigando, vive discutindo e nunca se entendem. Você não me engana com suas lágrimas de crocodilo. Você não me engana com suas lágrimas falsas, sem sentimentos. O marido a traía e ela fazia vista grossa. O que ela fazia? Ela fingia que não via, ela relevava, ela negligenciava, ela fazia vista grossa. Os artistas não gostam de papagaio de pirata em festas. O que significa ser papagaio de pirata? É aquela pessoa que gosta de aparecer em fotografias ao lado de celebridades. Essa pessoa é um papagaio de pirata. A casa que ele comprou foi um negócio da China. O que significa isso? A casa que ele comprou foi uma grande oportunidade, foi uma negociação proveitosa, foi um negócio da China. Ganhei na loteria, vou lavar a égua. O que significa isso? Eu vou à forra, vou ter muita vantagem, eu ganhei muito dinheiro, eu vou à forra, eu vou aproveitar tudo. Eu vou lavar a égua. Bebi muita água, vou tirar água do joelho. O que significa isso? Vou fazer xixi, vou urinar, vou tirar água do joelho. Às vezes é melhor fazermos boca de siri. O que significa fazer boca de siri? Às vezes é melhor manter segredo sobre algum assunto, não revelar determinado assunto. Fazer boca de siri. O policial chutou o balde e partiu para a briga. O que esse policial fez? Ele perdeu o controle, desistiu de tudo e partiu para a briga. Ele chutou o balde. Aquela menina é o bode expiatório da família. O que significa ser bode expiatório? Alguém que erroneamente recebeu a culpa por algo que não fez. Aquela menina ela é o bode expiatório. Ela está recebendo a culpa por algo que ela não fez. Ele enfiou o pé na jaca e tomou todas. O que ele fez? Cometeu um excesso ou um exagero. Ele enfiou o pé na jaca e tomou todas. Ele exagerou na bebida. E para terminar, mudou o jogador. Mas foi como trocar 6 por meia dúzia. O que significa essa expressão, trocar 6 por meia dúzia? Trocar uma coisa por outra que não vai fazer a menor diferença. Mudou o jogador, mas essa troca não fez diferença. Ele trocou 6 por meia dúzia. Agora eu preparei um teste para você. Veja as fotos a seguir e identifique a expressão idiomática referente a cada uma delas. É uma atividade bem interessante, bem lúdica. Você vai gostar. Nós temos aqui 9 imagens. Você vai olhar para cada uma delas e vai identificar a expressão idiomática referente a cada imagem. Vamos fazer juntos. Vamos lá, primeira imagem. Qual é a expressão idiomática referente a essa imagem? Pular a cerca. O que significa pular a cerca? É uma traição conjugal. Número 2. Qual é a expressão idiomática? Ficar de cabelo em pé. O que significa assustar-se, irritar-se com alguma coisa. Número 3. Você consegue identificar qual é a expressão idiomática? Quebrar o gelo. O que significa quebrar o gelo? Iniciar uma conversa com alguém pouco próximo. E número 4. Essa parece fácil, né? Número 4. Qual é a expressão idiomática? Fechar com chave de ouro, o que significa finalizar algo muito bom de forma perfeita.
E número 5, vamos lá. Você consegue identificar? Ver a luz no fim do túnel. O que significa ver uma saída de uma situação difícil, acreditar que a solução tem problema. E número 6. Qual será a expressão idiomática? Parece fácil também, né? Vamos lá. Segurar vela. Ser a única pessoa solteira a acompanhar um casal. Segurar vela. E número 7. Qual será que é a expressão idiomática referente à imagem 7? Dar uma colher de chá, que significa facilitar algo a alguém, dar uma chance a alguém, dar uma colher de chá. E na número 8, você consegue identificar? Andar na linha, o que significa agir corretamente, obedecer. E por último, a número 9. Que expressão idiomática é essa, referente à imagem 9? Você consegue identificar? Uma mão na roda. O que significa essa expressão? Sua ajuda foi uma mão na roda. O que significa? Sua ajuda foi muito boa, foi excelente, foi muito proveitosa para mim. Foi uma mão na roda. E terminamos por aqui. Se você gostou desta aula, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima aula.